Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, a partir do capítulo 15. Lucas, a partir do capítulo 15. Amém, irmãos? Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Meus irmãos, antes de mais nada, eu quero deixar claro para toda a igreja que o meu objetivo aqui hoje não é fazer apologia ao pecado. Porque hoje, tudo que a gente fala, principalmente no púlpito da igreja, as pessoas podem pegar algum recorte e fazer uma interpretação equivocada, sem contemplar todo o contexto. Mas eu quero dizer aos irmãos, sem fazer apologia ao pecado, que Jesus ama os pecadores. Deus ama os pecadores arrependidos. E esse é o tema da mensagem de hoje, irmãos. Deus ama os pecadores arrependidos. Graças a Deus que eu sou um pecador arrependido e Ele me ama. Tenha certeza, tenha plena convicção que Deus te ama. Se você é um pecador arrependido, saiba que o amor de Deus paira sobre a sua vida. Amém? Meus irmãos, no capítulo 14 do mesmo livro de Lucas, Jesus ele é convidado para fazer uma ceia na casa de um fariseu importante. A Bíblia, ela faz questão de dizer que era um fariseu importante. E Jesus está lá comendo e bebendo com os fariseus. Agora aqui no capítulo 15, Jesus recebe os pecadores e come com eles. E isso era um motivo de escândalo para os fariseus e os mestres da lei. Por quê, irmãos? Vamos assim relembrar quem eram os fariseus e quem eram os mestres da lei. Os fariseus nada mais eram do que uma seita do judaísmo. É como se fosse uma denominação hoje, para ficar mais fácil a compreensão dos irmãos, é como se fosse uma denominação, uma corrente teológica. Então, esses eram os fariseus, um povo religioso que seguia uma determinada doutrina, uma determinada corrente teológica dentro do judaísmo. E quem eram os mestres da lei? Os mestres da lei eram aqueles versados nas Escrituras. Os mestres da lei eram os teólogos de hoje, que a gente encontra na internet, aquele povo instruído que fala grego, fala hebraico, fala aramaico, sabe de tudo. Esses eram os mestres da lei. E Jesus, ele é criticado por esse povo porque ele recebe os pecadores e come com eles. Dá a entender que Jesus estava recebendo essas pessoas na sua própria residência ou em algum lugar que ele estava hospedado, então ele estava recebendo, essas pessoas estavam vindo à casa de Jesus, por assim dizer. Então Jesus já começa recebendo. Na casa do fariseu ele foi, mas os pecadores ele recebe. E assim, irmãos, eu não sei o que acontecia se esses fariseus estavam de tocaia na porta da casa de Jesus para ver quem estava entrando e quem estava saindo, mas o fato é que a Bíblia relata que os fariseus eles estavam murmurando porque eles estavam vendo que estava entrando pecador, estava entrando publicano e Jesus estava comendo e bebendo com esse povo. Quem eram
os pecadores. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Eles eram considerados traidores da pátria, porque o Império Romano, ele tinha um jeito muito peculiar de fazer política. Ele invadia uma nação e depois ele cobrava imposto para manter a proteção daquela nação. Então era um jeito meio esquisito que eles tinham de trabalhar. Então eles invadiram a Judéia e depois cobravam impostos altíssimos da população para manter a proteção da Judéia. E por essa razão, os judeus consideravam os publicanos traidores e pecadores, traidores da nação. Agora, o que me chama a atenção aqui é os pecadores. Quem é que sabe quem é pecador? Como é que o fariseu e o mestre da lei está falando, aquele ali é pecador, aquele ali é pecador, aquele também é, aquele é, aquele é, aquele é. Me dá a impressão de que todas essas pessoas que estavam entrando na casa de Jesus, os quais Jesus estava recebendo, eram pessoas que tinham práticas notórias de pecado, pessoas que viviam no pecado, eram alcoólatras, eram prostitutas, eram bandidos. O que me dá a entender, pelo que está escrito na Bíblia, é isso, porque como o fariseu sabia quem era pecador e quem não era? Me parece que aquelas pessoas que Jesus estava recebendo eram pessoas que a população toda sabia que a prática daquela pessoa era uma prática contrária às leis de Deus, contra a Torá. E Jesus está recebendo esse povo, e o fariseu está olhando e está falando, não é possível. Sábado passado ele estava na casa do fariseu importante lá, e agora ele está falando, recebendo os publicanos, recebendo os pecadores. E começam a murmurar, porque eles não entendem isso. O fariseu não entende que Jesus ama os pecadores arrependidos. E aí, Jesus, sabendo o pensamento e conhecendo o pensamento deles, ele sai em direção aos fariseus e aos mestres da lei e conta a primeira parábola que está registrada aqui no versículo 3. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, meus irmãos, ele sai ao encontro dos fariseus e dos mestres da lei que estavam por lá de fora, murmurando, e fala para o seguinte: a salvação, ela vem de Deus, ela não provém do homem. A ovelha está perdida, ela não sabe voltar para casa, ela não tem condição de voltar para casa, ela está fora do rebanho, desprotegida, ela não tem recurso nenhum para se defender do predador. Então o homem, não tendo condição alguma de se salvar, quem é que efetua a salvação? Deus. É obra exclusiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus está mostrando ao fariseu, você pode ser muito religioso, você pode ser muito santo, você pode guardar o sábado, só que a sua justiça própria não tem condição de te levar a lugar nenhum. Foi necessário que alguém buscasse a ovelha que estava perdida. E Deus vai, busca a ovelha perdida, coloca sobre os ombros, traz para casa e fala assim, alegrem-se comigo, tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E Jesus, ele é irônico ainda com os fariseus, ele fala assim, tem festa no céu por um pecador que se arrepende, mas por 99 justos, que não precisam de arrependimento, não tem festa no céu. Por quê? Porque não existe justiça no homem. Jesus está mostrando ao fariseu, não tem justiça no ser. Eu que justifico. E aí
então Jesus conta essa primeira parábola mostrando que a salvação é obra exclusiva de Deus, executada, efetivada por Cristo na cruz do Calvário. Depois ele conta uma segunda parábola. E está lá no capítulo 15, a partir do versículo 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus ama o pecador arrependido, irmão. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Essa segunda parábola aqui, Jesus ele está tentando explicar para os fariseus que, embora a salvação seja uma obra exclusiva de Deus, o ser humano ele tem a sua responsabilidade. A mulher que perdeu a moeda, ela varreu a casa, acendeu a luz. O que é acender a luz? É clarear, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, a responsabilidade de Deus é efetuar e efetivar o plano da salvação. Mas o ser humano, ele tem que procurar, ele tem que buscar a sua própria salvação. Também, a responsabilidade humana, ela não pode ser retirada do contexto. A mulher teve que varrer a casa, ela teve que procurar. A salvação era algo valioso para aquela mulher, que representa a moeda que ela tinha perdido. Essa mulher, nesse contexto, ela vai representar para nós a nossa responsabilidade em buscar, em dar manutenção à salvação que já está à nossa disposição, porque o homem ele tem que aceitar a salvação que Deus está oferecendo para ele. Se ele rejeitar essa salvação, Deus também o rejeitará. Jesus conta também uma parábola interessante lá no Mateus, no capítulo 13. Ele fala assim, o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola valiosíssima. Aí ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Isso mostra, irmãos, como nós devemos buscar a Deus e como nós devemos buscar a nossa própria salvação. É a nossa parte. Nós não podemos negligenciar a salvação. Muita gente que negligenciou a salvação não teve a oportunidade de se arrepender. Embora, repito, Deus ama o pecador arrependido, tenha convicção disso. Mas muitos pecadores não terão a oportunidade de se arrepender. E isso é muito sério. Depois, ele vai contar a terceira parábola, que é a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo. Eu prefiro a palavra do filho perdido, porque pródigo significa gastador, perdulário, esbanjador. E aí, o título da parábola, que os irmãos sabem que na Bíblia original não existia isso aqui é um recurso de edição, que o editor colocou para que as pessoas pudessem encontrar o texto mais facilmente. A Bíblia original ela não é dividida em versículos e capítulos e nem tópicos, não tem aqui a parábola do filho perdido no original. Mas é um recurso que ajuda a gente. E por que eu gosto de o filho perdido? Porque mostra a qualidade de um pecador arrependido. Ele estava perdido, foi encontrado. Ele estava perdido, mas ele se arrependeu. Ele se levantou e voltou para a casa do pai. Agora, quando é o filho pródigo, parece que está dando ênfase à qualidade negativa. Então, por isso que eu gosto da parábola do filho perdido. E Jesus diz assim: um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente.
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o beijou e o abraçou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Meus irmãos, essa parábola, ela é a continuação da parábola das ovelhas e da moeda perdida. Nessa parábola aqui, Jesus, ele reúne os 3 elementos principais da nossa salvação, que é o Pai, o Filho arrependido e o bezerro cevado, que vai ser morto. Para que haja festa, o bezerro cevado vai ter que morrer. Assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, esse inocente aqui morreu para que houvesse festa, para que aquele que retornou pudesse estar junto do seio da sua família. É impossível, irmãos, quando leio esta parábola, eu não me lembrar do relato de Gênesis 3, o relato da queda, da rebelião do ser humano. Porque, veja bem, o filho perdido, ele estava na casa do pai, desfrutava da comunhão, do amor do pai, não tinha falta de nada, não teve briga com ninguém, ele estava lá. Mas em algum momento ele sentiu algum tipo de insatisfação. Em algum momento ele achou que aquilo já não tinha mais sentido para ele, e aquilo gerou nele o desejo de procurar um outro lugar para viver. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente vê que quando Deus ele coloca o primeiro casal no jardim do Éden, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha cansaço, não tinha doença, não tinha miséria. Ele estava lá num ambiente de paz, de prosperidade, de fartura. Mas em algum momento ele sentiu necessidade de algo mais. E esse algo mais implicou em transgredir o mandamento de Deus. Então ele vai e pega o fruto do conhecimento do bem e do mal, come, e aí ele se transforma em responsável pelas suas atitudes. Até então, o homem, ele não era responsabilizado. Mas a partir do momento em que ele tem conhecimento do bem e do mal, ele passa a ser responsabilizado pelos seus atos. E é interessante, irmãos, que o filho mais novo aqui, o filho pródigo, mesmo ele não tendo motivo aparente algum para deixar o seio do pai, a insatisfação crescente dentro dele fez com que ele tomasse essa atitude. Eu não sei qual foi o motivo que fez com que o primeiro casal também pudesse levar a mão e tocar e comer o fruto proibido. Alguém vão falar que foi o Satanás. Bom, Satanás, ele foi lá, manipulou a serpente, conversou com eles, mas ele não obrigou ninguém a nada. Aquilo já estava no coração deles. Ele não obrigou ninguém a fazer nada. Satanás não obriga ninguém, não. Ele tenta. Ele não obriga.
ser humano é responsável pelos seus atos a partir do momento que ele tomou conhecimento do bem e do mal. E o filho aqui, ele não estava feliz, mas a gente percebe que mesmo não tendo nenhuma discussão, mesmo ele tendo paz, tendo comunhão, não tendo nenhum motivo para ele sair de lá, essa insatisfação crescente que veio nele, fez com que ele tomasse essa atitude, mas em nenhum momento ele chegou para o pai para conversar, falou: pai, não estou feliz aqui, eu estou insatisfeito, eu não vejo propósito aqui, eu não vejo mais propósito em estar aqui do lado do Senhor, trabalhando na terra. Ele não conversou com o pai, ele não dialogou com o pai. E muitas vezes a gente se sente insatisfeito dentro da casa de Deus e resolve dar uma voltinha no mundo aí, mas a gente não conversa com Deus antes. As nossas insatisfações, elas devem ser levadas a Deus. Não é isso que o apóstolo Pedro fala? Lançando sobre Ele, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se Ele tem cuidado de nós, por que quando nós estamos numa situação difícil, uma situação de marasmo espiritual, em que a gente não vê mais sentido naquilo que a gente está fazendo, por que nós não levamos a Deus? O filho pródigo, ele não procurou conversar com o pai. O filho pródigo, ele não procurou orientação do pai. O filho pródigo, ele não procurou razão na sua insatisfação. Tem aquele ditado que fala que muitas vezes a gente é feliz e não sabia, né? O filho pródigo aqui é uma prova disso, ele era feliz e não sabia. Mas como ele sempre foi feliz, ele não conhecia a infelicidade, ele não sabia que ele era feliz. E isso acontece muito dentro da igreja. A pessoa é feliz, mas não sabe. Por quê? Nasceu, cresceu dentro da igreja. Ela não conheceu tudo aquilo de ruim que o mundo tem a oferecer. Então ela cresceu dentro da igreja, ela era feliz e não sabia, porque ela nunca foi infeliz. Aí ela vai lá fora, conhece a infelicidade. E aí ela descobre que ela era feliz e não sabia. E muitas vezes essas pessoas que saem, elas não têm a oportunidade de voltar. Isso é que é o mais triste. Eu conheço um monte de gente, e os irmãos também conhecem, gente que estava com a vida organizada, tinha uma vida feliz dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas por algum motivo a pessoa se desviou, voltou para a velha prática, voltou para as práticas do velho homem, e agora a pessoa está arrebentada. Irmãos, Jesus ama os pecadores arrependidos, mas o pecado arrebenta o ser humano. O pecado aprisiona o ser humano. O pecado vai separar Deus do homem, vai separar homem de homem, porque ninguém quer andar com uma pessoa que está com a vida totalmente fora da palavra de Deus. É impossível, a Bíblia fala, é impossível, se dois não estiverem de acordo, andar junto. Deus aqui, Jesus, Ele está recebendo os pecadores, Ele está recebendo os publicanos, mas existe aqui um objetivo, mudança de vida. Tanto é que Jesus fala para Mateus: vem. Naquele mesmo momento, Mateus deixa ali o seu serviço na coletoria ali, dinheiro ele tinha, porque os cobradores de impostos naquela época tinham altos salários do Império Romano, e ele largou todo o dinheiro dele lá, abandonou a coleteria e foi atrás de Cristo. É um pecador arrependido. Jesus, Ele está aqui comendo com os publicanos e com os pecadores, recebendo eles, fazendo uma aliança de salvação. Então, Jesus, Ele quer fazer conosco uma aliança de salvação. E aqui é interessante que o filho, ele chega para o pai e pede a parte da herança que lhe era devida, mas o pai não era obrigado a repartir.
E a herança que o filho mais jovem tinha era 1/3 da propriedade, porque 2/3 ficaria com o filho mais velho, que seria o responsável por sustentar o pai na velhice. Então, vamos supor que tivesse uma fazenda lá de 300 alqueires, 100 alqueires era do filho mais novo e os outros 200 era do mais velho. Então ele pegou esses 100 alqueires dele, vendeu e foi para uma terra distante. Ele não queria contato com o pai. Ele virou as costas para o pai. O lugar que ele tinha, que ele estava, aos seus olhos era tão repugnante que ele foi para uma terra distante. Ele podia ter ficado administrando os bens dele ali mesmo, ou vendido e ficado numa cidade próxima, mas a Bíblia é categórica em dizer, ele foi para uma terra distante, mostrando que o pecado vai trazer separação. Separou a família ali. Vai para uma terra distante e lá ele perde tudo aquilo que ele tinha recebido do seu pai, que ele não trabalhou para ter aquilo era herança. Ele não levantou nada daquilo, tudo era herança do pai. Ele recebe aquilo, assim como nós também recebemos nossa vida, recebemos a nossa saúde, a nossa inteligência, os nossos dons e os nossos talentos, não vieram da gente. Não veio do meu pai, não veio da minha mãe, vem de Deus. Nós somos a herança do Senhor. E aí ele recebe a herança e vai pegar tudo aquilo que Deus deu para ele e vai para o mundo com aquilo. Vai lá. Perde tudo aquilo que ele recebeu de herança. E aqui, irmãos, alguns pregadores, alguns intérpretes entendem que na verdade ele não se arrependeu, porque se ele não tivesse perdido tudo, ele tinha continuado lá e não tinha voltado para a casa do pai. Respeito a opinião divergente, mas no contexto não faria sentido nenhum Jesus contar essa parábola se não houvesse um arrependimento verdadeiro. Se nós formos olhar por essa ótica, nós podemos dizer também que a conversão do apóstolo Paulo ela não foi verdadeira, porque se Jesus não aparece para ele no caminho de Damasco, e ele vê a luz e fica cego 3 dias e 3 noites, ele tinha continuado matando os judeus. Então, os judeus não, os cristãos. Então, assim, isso simplesmente Jesus deixa claro que ele perde tudo para mostrar para nós que toda a herança que nós recebemos de Deus, se nós não devolvermos na casa de Deus, se nós não devolvermos ao nosso próximo, se nós não devolvermos dentro das Escrituras, vai ser desperdiçado lá fora. E a bagunça um dia cansa. Se esse rapaz não tivesse perdido tudo, uma hora ele ia cansar. Uma hora ele ia ver que a vida dele era sem sentido, que a vida dele era vazia, que a mesma insatisfação que ele sentiu lá na casa do pai, ele ia começar a sentir agora, porque o único ser que vai preencher o vazio que existe no coração do homem, que dá razão, que dá sentido ao ser humano, é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu não estava desempregado, eu não estava doente, não tinha ninguém na minha família doente, namorava uma moça linda, que depois veio a cometer a insanidade de se casar comigo, e é a mãe dos meus 2 filhos. Eu tinha uma vida boa, tinha um serviço que pagava até bem, mas eu via que a minha vida não tinha sentido, eu não via sentido naquilo. Eu falava, a qualquer hora eu vou morrer, e a minha vida não teve sentido algum. O que dá sentido à vida do ser humano é Deus, é a palavra de Deus, é saber que Jesus ama os pecadores arrependidos e que por mais que você não tenha mérito, não tenha força, e por mais que você erre, Ele está de braços abertos para te receber. E o interessante que eu vejo aqui, que quando esse filho, ele se arrepende, um arrependimento genuíno, verdadeiro, e ele volta para a casa do pai, o pai não pergunta nada, o pai não acusa, o pai não aponta o dedo, ele só recebe. Meu irmão,
qualquer coisa que você tenha praticado, qualquer erro, Jesus vai te receber de braço aberto quando você se arrepender. O diabo pode te acusar, a sua mente pode te acusar, o seu coração pode te acusar, os irmãos da igreja podem te acusar, o povo lá de fora pode te acusar, mas Deus vai te receber de braço aberto. Quem quiser falar mal da sua vida, deixa falar. Quem quiser julgar, deixa falar. Não deixa o Satanás te acusar não, porque ele é o acusador. Deixa ele falando. Jesus ama os pecadores arrependidos, e o pai recebeu o filho de volta. Não perguntou onde que ele estava, não perguntou como é que ele gastou a herança, não perguntou o que ele andou fazendo. Ele recebeu em amor e falou para o servo: traz o meu filho, põe a sandália no pé dele. Ele não é mais escravo. Põe uma roupa nova nele, santidade agora está chegando. Põe um anel de autoridade, porque ele tem autoridade sobre Satanás. Daracaladarabasúbia. O pai recebeu, não perguntou nada. Talvez você se desviou, cometeu alguma coisa que não era para você cometer, fez algo de errado, como todo mundo faz. É por isso que quando uma moça é pega no ato adulterando, chega para Jesus e fala assim: Jesus, nós pegamos essa senhora aqui, essa moça, essa mulher aqui, estava adulterando no ato. E Moisés falou que a gente tem que apedrejar. E o senhor, o que o senhor fala? É o seguinte: aquele que não tiver pecado pode tacar a primeira pedra. Naquele momento foram saindo um por um, e a mulher ficou só. Jesus olha para ela e fala: filha, já chamou de filha, é uma pecadora arrependida. Filha. Jesus não perguntou com quem que estava, com quem que não estava, onde que foi, como é que foi, por que que foi. Filha, os teus acusadores não te condenaram? Nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus ama os pecadores arrependidos. Não deixa ninguém falar que você não tem valor. Não deixa o seu pecado falar que você não tem valor. Não deixa ninguém te acusar e falar que toda vez você faz a mesma coisa. Jesus ama os pecadores arrependidos e acabou. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Quem quiser falar mal da sua vida, que fale. Tem gente que não gosta de mim e fala mal de mim também, pode falar, não tem problema nenhum. Eu sou um pecador arrependido, Deus me ama e pronto. Não existe razão. O amor de Deus é incondicional. Se eu for santo, Ele não vai me amar mais. O amor dele é incondicional. Simplesmente os pecadores arrependidos, esses vão ter comunhão com o Pai. Aquele que não quer se arrepender, infelizmente ele tem um lugar dele preparado lá. Mas Deus, Jesus, morreu por todos. Ele ama os pecadores arrependidos. Quando um pecador se arrepende, Jesus não lança nada no rosto dele, não. A Bíblia fala que todos os nossos pecados eles foram lançados no mar de esquecimento. Se foi lançado no mar de esquecimento, por que você está lembrando ainda? Porque você é mau, seu coração é mau. Então, o ser humano ele perdoa, mas ele não esquece. Agora Deus, ele perdoa e esquece. Ele joga lá no mar de esquecimento, ele não lembra mais. Aí você fala, mas como é que Deus não lembra? É porque Deus ele tem capacidade de lembrar aquilo que Ele quer e esquecer aquilo que Ele quer. Eu não esqueço aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero. Tem coisa que eu não quero esquecer e esqueço. E tem coisa que eu quero esquecer e não esqueço. Por quê? Porque eu sou mau, sou pecador. Eu não tenho domínio próprio da minha mente. Tem coisa que eu quero lembrar e não lembro. Mas Jesus, Deus, se Ele resolveu esquecer o teu pecado, está esquecido. Aquilo nunca aconteceu. Ele jamais vai lançar no seu rosto. Deus ama os pecadores arrependidos. E aí, meus irmãos, o filho mais velho, ele está para o lado de fora da festa, ele chega. O filho mais velho, ele representa o fariseu. O fariseu, ele está lá, trabalhando. E ele fala, eu trabalhei para o Senhor como um escravo, e o Senhor nunca me deu nada. O fariseu serve como escravo, ele não
não serve como filho. Essa é a grande questão aqui. O fariseu acha que ele tem justiça própria. Como ele ora, jejua 3 vezes na semana, dá o dízimo, isso aí está tudo escrito na Bíblia. O próprio fariseu, ele fala, eu não sou como esse pecador aqui não. Eu oro, eu jejuo 3 vezes na semana e dou dízimo tudo que eu tenho. Mas ele não saiu justificado do monte. Quem saiu justificado foi o pecador, que batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Então, por mais que você esteja envolvido na obra de Deus, avançando na obra de Deus, fazendo tudo aquilo que Deus quer que você faça, isso não significa que Deus vai te amar mais do que um pecador que vive, que está fraco na fé. Não, Ele ama todo mundo igual. O fato de você permanecer firme com Deus é bom para você. Mas o fariseu, ele achava que ele servia como escravo, não servia como filho. Ele achava que ele tinha justiça própria. Ele achava que ele tinha mérito. Muitas vezes a gente se comporta como fariseu. A gente acha aquele ali não tem condição de cantar, não tem condição de pregar, não tem condição de fazer nada na igreja, porque como nós somos meio farisaico, eu não vou falar que é um espírito de fariseu, porque não é isso não. É que o nosso modo de pensar é humano. O fariseu era humano, ele raciocinava daquele jeito errado, e muitas vezes a gente vai também caminhando nessa linha de raciocínio. Mas presta atenção que o pai está na porta, igual Jesus está na porta falando com os fariseus. E o filho pecador arrependido, que perdeu tudo que tinha, está para o lado de dentro da festa. Mas o fariseu e o filho mais velho, eles estão para o lado de fora. O que Jesus está falando é o seguinte: você precisa de arrependimento para entrar para o lado de dentro da festa. Você precisa se arrepender. Com esse comportamento seu, achando que você tem mérito, você não vai entrar na festa, você vai ficar para o lado de fora. O que Jesus ama e o que Jesus quer de nós é que nós sejamos pecadores arrependidos, independentemente de qualquer coisa que você já tenha feito ou que você vier fazer. Se você fizer, se arrependa na hora e volte para a casa de Deus. Não fica para o lado de fora não, porque o filho mais velho, ele era cheio de si, ele serviu, nunca transgrediu o mandamento do pai, mas ele estava para o lado de fora, porque ele também tinha pecado e ele também precisava se arrepender para entrar na festa. Essa festa aqui representa as bodas do Cordeiro, que é a igreja santificada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Não foi pelo sangue meu, não foi pelo sangue de ninguém, foi pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? O Império Romano era prática comum deles crucificar. Quando eles tomaram Jerusalém, eles crucificaram 10.000 pessoas. Só pararam de crucificar a hora que acabou a madeira. Se eu fosse crucificado aqui hoje, sabe o que ia adiantar? Nada. Por quê? Porque eu sou imperfeito pecador. Agora, a crucificação de Cristo, essa é que tem valor, é essa que cobre os nossos pecados, e é por causa dos méritos dele, do sangue dele, da santidade dele, que nós recebemos santificação. E nessa parábola aqui, singelamente, Jesus, ele toma o papel do bezerro cevado, e você vê que o bezerro cevado é só falar, traz o bezerro e mata. Jesus não precisava falar isso, ele não precisava nem colocar isso na parábola, ele podia falar assim, estava tendo uma festa lá dentro. Mas ele faz questão de falar, o bezerro cevado vai ter que morrer. Esse que era guardado para uma ocasião especial. E é essa ocasião especial que nós vamos celebrar aqui hoje na ceia do Senhor. A morte e a ressurreição de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Quem é pecador arrependido, participa da ceia com o coração tranquilo. O apóstolo João fala, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Nunca deixe de ser um pecador arrependido. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Agradeço a oportunidade. Deus seja louvado, amém, meus irmãos queridos e amados.